Olá, pessoal! Estamos aqui agora com o Bruno Paitel e com a esposa dele, a Raquel. Nome lindo, gente, nome da minha mãe. Sempre falo isso pra ela. Estou aqui com eles. O Bruno é um referencial de homem de Deus, realmente na minha vida, na vida do meu esposo, é nosso professor no seminário e as aulas dele são uma bênção. Mas não é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, é só para falar de onde eu conheço ele, de onde eu tirei toda essa história, porque ele sempre testemunha para nós a respeito do relacionamento dele com a esposa dele. Então eu trouxe os dois aqui hoje para falar um pouco a respeito disso. Então vamos começar aqui com o Bruno. Bom, obrigado primeiro por estar aqui. Na verdade, esse mestre ficou por ela, mas na verdade, eu estava comentando aqui antes da gente dar a entrevista, que a gente já falou muito sobre corte também. Eu acho que um dos princípios que a gente mais aplicou no nosso relacionamento é que a pessoa certa, no tempo errado, é a pessoa errada. E a gente viveu isso no nosso dia a dia, na prática nossa. Na verdade, quando a gente chegou na videira, a gente chegou em quando foi 2004, 2003, e a gente chegou, nós éramos jovens, 2004, nós éramos jovens, e estava empolgado na igreja, chegando ali nessa visão, e a gente acabou começando um relacionamento que não era o tempo correto de Deus. E quando a gente começou esse relacionamento, isso tirou o nosso foco de Jesus, focamos em nós, nas nossas questões, e isso acabou com que atrapalhou esse nosso relacionamento. Então, e na realidade, quando a gente, por conta disso, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, fiquei bastante, acho que 2 a 3 anos fora, e a Raquel permaneceu lá. E o que foi interessante é que quando a gente teve uma conversa com o pastor Rogério, que hoje está em Portugal, a gente teve uma conversa com ele numa mesa ali, daí quando eu fui embora, depois a Raquel me contou que ela perguntou para o pastor, você acha que ele vai voltar? Daí o pastor falou, não, volta, pode crer que ele vai voltar. Mas nisso muitas coisas se passaram, e depois de 3 anos eu tive de fato um encontro com o Senhor, eu retornei ali para a videira, ali justamente na Armênia, e o Senhor pouco a pouco foi restaurando o nosso relacionamento. Na verdade, eu não tinha mais esperança de estar junto com ela, eu acredito que ela também não tinha, mas foi Deus foi restaurando, dia após dia, encontro após encontro, a gente se encontrava na igreja, ficava aquele gosto de sabão na boca, de você falar, puxa vida, e aí? Ela, como que tá? Então toda vez que eu me aproximava, a gente ficava meio, e coisas que precisavam ser concluídas. Então depois a gente começou de novo a conversar com os nossos líderes, e o Senhor foi muito bom, porque restaurou por completo o nosso relacionamento. Então houve paz na família dela, houve paz na minha família, houve paz em nossos líderes. E daí então a gente começou de fato um processo de corte. Foi uma corte bem curta, durou quanto tempo, Kel? Um ano, assim, durou pouquíssimo tempo, e a gente casou. E hoje nós temos a Helena, nossa herança, e foi tudo bem, Senhor. Pela honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos conversando aqui, o Bruno tinha comentado que, feito até uma piadinha, que ele estava pensando em mudar de igreja, e quando ele pensou em mudar de igreja, a Raquel falou, não, vamos fazer a corte, Então assim, eu queria ouvir dela, qual foi o sentimento que ela teve nesse período, Raquel, que ele esteve fora, qual foi o seu sentimento, o tempo de espera para você, porque ver o Bruno fora dos caminhos do Senhor, eu imagino que para mim, eu acho que eu não ia conseguir, ia ser muito difícil, mas eu vou deixar ela falar. Sim, primeiro eu queria falar que não é verdade, eu não mudei de ideia porque ele ia, que ele pensou em sair. Mas algo que aconteceu que foi assim, muito interessante, eu falo para as meninas que estão junto com a gente, foi a questão da espera. Às vezes elas estão muito ansiosas, querem casar, aquela coisa que é normal. Mas comigo aconteceu, eu passei por um período muito grande de espera. Depois que o Bruno saiu da igreja e tudo, nós terminamos o relacionamento, eu sofri muito, mas eu entreguei o Bruno de fato, O Bruno, às vezes, de vez em quando ele me ligava e tudo, e teve uma vez que eu falei para ele, Bruno, essa decisão foi sua de terminar, e tudo, então eu quero que você não me ligue mais. Tanto é que eu desliguei o telefone e fui pro quarto chorar, porque não era isso que eu queria dizer para ele. Eu falei, me liga sempre, Mas não era isso. Mas de fato eu entreguei o Bruno. E durante todo esse processo, o que eu fiz foi me apegar ao Senhor, Eu não recuei. A minha líder de célula falou, quer cair, cai, mas pelo menos cai para frente, vamos para a igreja, cai lá. E foi isso que eu fiz, na época eu estava nos jovens. Então eu estava sempre no culto, mesmo que chorando, mesmo que com o coração ferido, eu estava no culto, fazia os cursos, fiz veredas, quem aqui é mais antigo conhece o veredas, fui fazer o veredas, eu fui para o Senhor, e entreguei de fato o Bruno. A minha oração foi, Senhor, se
se um dia fosse, né, se um dia de fato o Senhor for trazer ele de volta, o Senhor vai trazer porque eu não vou atrás, né? Eu não vou ligar, eu não vou, né, não vou correr atrás, vou tirar o meu coração dele. Então, de fato, foi muito difícil, foi uma batalha, mas eu procurei tirar o meu coração do Bruno, né, e focar no Senhor. Então, eu creio que Deus me deu vitória nisso, né? Então, o Senhor trouxe no tempo certo. Eu falo isso para as meninas, foi um tempo muito longo, eu acho que foram mais de 2 anos, né? Não lembro exatamente, mas foram quase 3 anos, né? Depois o Bruno voltou para a igreja, depois que ele voltou eu tive que ver os frutos nele, porque ele não foi voltar e a gente retomar. Então ele ficou ali muito tempo, como ele falou, a gente com gosto de sabão na boca, mas a gente não se conversava, ele foi para outra célula, Deus foi transformando a vida dele à medida que transformava a minha. Então foi todo um processo que demorou, sim, mas no tempo certo Deus fez, né? E estamos aí agora, tudo tem, né, tudo tem o seu tempo, a maneira de Deus, né, muitas vezes não é o nosso. E estamos aí, agora casadinhos. Muito fofinho, né, gente? Não só fofinho, mas é um testemunho poderoso. Um casal realmente referencial para nós, né? Nesse quesito de espera. Eu quero dar até uma dica para vocês de algo que o Bruno até falou aqui, que o relacionamento até pode ser com a pessoa certa, mas no tempo errado, ele é errado, né? Então nós temos que ter esse coração voltado para Deus para entender que há tempo para todas as coisas, né? Então eu quero deixar essa palavra para você. Há tempo para todas as coisas. E você pode ver aqui agora os frutos, né? Ele até comentou da filhinha, ela é fofíssima, tá? Acho que por aí, né? Mas então eu quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade, né? E eu creio que o ministério de vocês só tem a crescer. E o testemunho de vocês vai alcançar muitas pessoas. Amém?